Distanciamento aqui dentro do estúdio para a gente começar esse bate-papo com o governador do estado da Bahia, o governador Rui Costa. Já está no link para a gente começar esse bate-papo? Boa noite, governador Rui Costa. Prazer ouvi-lo aqui para a Feira de Santana e para todo o interior da Bahia, com as emissoras que já estão com a gente. Sociedade News aqui em Feira junto com a Princesa, Interativa de Itabuna, a cidade de Amargosa com a Vale FM, a cidade de Canavieiras com a Rádio Costa Sul, São Gonçalo dos Campos, aqui também com a gente, com a Rádio São Gonçalo, Senhor do Bonfim com a Rádio Caraíba FM e a Rádio Andaiá FM de Santo Antônio de Jesus. Esse povo todo já linkado aqui conosco, governador. Boa noite, prazer ouvi-lo. Boa noite a todos os amigos e amigas da região de Feira de Santana, do Recôncavo. Um prazer enorme estar com vocês aqui, batendo papo. Vamos lá. Governador, sei que o senhor estava em reunião aí, o senhor acabou de sair de uma reunião, já tem novas definições em relação a Salvador, a região metropolitana e também as cidades do interior. A gente vai continuar tendo restrições, vamos ter novas restrições, governador? Sim, nós vamos ter a prorrogação da restrição até o dia 28, até o próximo domingo, e ampliando o toque de recolher a partir das 18 horas e também restringindo as compras nos hipermercados, nos supermercados maiores, para apenas itens de alimentação e limpeza, porque infelizmente a gente está vendo um movimento excessivo em corredores, prateleiras, que não tem nada a ver com itens de primeiras necessidades ou essenciais. Isso em muitos lugares estava enchendo os supermercados e a nossa ação de diminuir a circulação de pessoas é permitir que pessoas que apenas buscando atividades essenciais. Por isso, além de restringir a questão essencial, nós estamos acrescentando a limitação de comercialização apenas de itens vinculados a itens essenciais e básicos, como itens alimentares e itens de higiene e limpeza. Estamos no bate-papo com o governador do estado, o governador Rui Costa, nesse bate-papo aqui com a gente. Governador, em relação às declarações que o presidente Jair Bolsonaro fez durante esses dias, inclusive ontem o presidente entrou no STF para derrubar os decretos de restrição de circulação de pessoas no Distrito Federal, no Rio Grande do Sul e aqui também da Bahia, ele coloca também a Bahia. Como é que o senhor recebeu essa notícia, governador? Olha, eu diria que tem aquelas pessoas que buscam sempre ajudar o próximo, aquelas pessoas que buscam ajudar outros seres humanos a salvar vidas humanas. E aquelas que, não podendo ajudar, fazem questão de atrapalhar. É o caso do presidente da República, que se mostra como o principal aliado do vírus no Brasil, o principal aliado da morte, que está levando milhares de brasileiros e baianos todos os dias. Nós passamos os Estados Unidos, hoje somos o país número 1, campeão em mortes no mundo, é o Brasil. O mundo inteiro está alarmado com o que está acontecendo no Brasil. As manchetes nos outros países, na Europa, nos Estados Unidos, o Brasil está sendo tratado como uma grande ameaça à saúde pública do planeta. Então, o presidente da República, ao invés de estar preocupado em comprar os medicamentos para fornecer aos municípios e aos estados para salvar vidas humanas, os remédios de UTI que estão faltando, os anestésicos que estão faltando, ele está preocupado em comprar briga com governadores e prefeitos. Imagina, o ministro que foi anunciado, mas ainda não foi nomeado, hoje deu uma declaração de tarde, pasmem vocês, olha que, pense no absurdo, está acontecendo vários absurdos desse governo. Ele deu uma declaração que a ação dele, agora, uma vez anunciado o ministro, a principal ação vai ser viajar para os estados para verificar se os óbitos de fato são de Covid ou não. Você imagine uma atitude de um ministro que acaba de ser anunciada, a principal ação para reduzir o número de mortes, para reduzir essa tragédia
global que nos aflige, que hoje virou uma vergonha mundial, ele viajar para os estados para verificar se os óbitos são de Covid ou não. Ele está colocando em dúvida quem? O governador? O prefeito? Não é governador nem prefeito que assina atestado de óbito. O ministro que é médico, o que ele está dizendo ao dizer que vai viajar para os estados e para os municípios para conferir se os óbitos são de fato Covid ou não? Ele está chamando todos os médicos do Brasil de fraudulentos, ou colocando em dúvida o caráter e a honestidade de todos os médicos do Brasil, porque quem assina atestado de óbito não é governador, não é prefeito, não é vereador, não é deputado. Quem assina o atestado de óbito é médico, e médico que acompanhou o tratamento do paciente. Então, o ministro da Saúde, que é médico, disse que a primeira iniciativa dele vai ser viajar para os estados para conferir se a morte é de Covid ou não. Então, eu não sou médico, sou economista, mas eu quero aqui, em nome de todos os médicos da Bahia e do Brasil, prestar essa solidariedade e essa agressão gratuita do ministro, porque ele está colocando em dúvida a competência, o caráter, a honestidade dos médicos que estão assinando os atestados de óbito. Então, é um negócio inacreditável. Médicos do setor público e médicos do setor privado, até porque as UTIs privadas estão lotadas em São Paulo, estão lotadas na Bahia, estão lotadas no Brasil inteiro. E está morrendo muita gente nos hospitais particulares também. Então, ele está duvidando da honestidade de todos os médicos da rede pública, médicos da rede privada. Porque se ele pretendia insinuar coisas contra governadores e prefeitos, a mim não insinua nada, porque eu nunca assinei nenhum atestado de óbito e nunca assinarei, porque eu nem tenho idade mais para entrar no curso de medicina. Então, ele está agredindo, na minha opinião, diretamente aos médicos que são os responsáveis pelos atestados de óbito, pelas certidões de óbito que são assinadas. Então, é lamentável, é uma tristeza, é uma tragédia. O povo brasileiro não merecia estar passando por isso. É inacreditável. Eu realmente, às vezes, eu me belisco para saber se é real ou eu estou tendo um pesadelo, porque é tão inacreditável, uma sucessão de absurdos, que eu custo acreditar que isso tudo seja verdade. Governador, e essa mudança, né, que foi criada uma grande expectativa da chegada de um médico à frente da pasta, inclusive o doutor é o presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, com uma fala como essa, lhe causou muita surpresa? O senhor acha que essa mudança é trocar 6 por meia dúzia? O senhor acha que não vai ter mudanças em comportamento aí do Ministério da Saúde, governador? Olha, pelo primeiro anúncio do ministro, parece que a mudança, se está havendo, é para pior, né? Porque o outro, pelo menos, que está saindo e ainda não saiu, pelo menos nunca disse que ia viajar para checar os atestados médicos são verdadeiros ou falsos, os atestados de óbito, né? Esse que é um médico, a primeira iniciativa dele está dizendo que ia viajar para os estados para verificar os atestados de óbito. Então, ele vai ter muito trabalho, né? Ele vai ter que checar por todos os dias, hoje, pelo menos 3.000 óbitos acontecendo no Brasil. É uma tristeza, é inacreditável. Se você contar a qualquer pessoa que está morando fora do Brasil, ninguém acredita num negócio desse. Então, vamos agora para a cidade de Santo Antônio de Jesus, Rádio Andaiá FM, que está nessa retransmissão também com a gente. Colega Léo Valente tem uma pergunta aí de Santo Antônio de Jesus. Léo. Boa tarde, Uchoa. Boa tarde, amigos ouvintes. Olha, aqui Léo Valente, da Rádio Andaiá FM, também do blog do Valente, aqui em Santo Antônio de Jesus, o nosso programa do Valente, retransmitindo essa entrevista. E eu pergunto ao governador o seguinte: governador, qual é o critério para a instalação de novas UTIs? Tamanho de município, a necessidade daquele município naquele momento? Eu lhe pergunto isso porque agora que a gente deu a notícia de instalação de novas UTIs, né, na cidade de Valença, naturalmente, surge aquele ciúme de cidades como Santo Antônio de Jesus, Cruz, e a pergunta, por que não aqui? Já que aqui também nós temos uma grande quantidade de internados aguardando vaga em Salvador, e até já morreu gente nessa fila, né? Então, é uma pergunta que a gente faz exatamente para o senhor poder explicar qual é o critério utilizado para a definição de quantidade de vagas que estão sendo criadas aí em alguns municípios. Olha,
O critério é bem objetivo. Nós queremos abrir todos os lugares que tenham condições de ter vaga disponível. Aonde tem vagas em condições técnicas de abrir, nós estamos abrindo. Quais são os limitadores para abrir um leito de UTI? Primeiro limitador é ter pessoal suficiente em cada lugar para formar um plantão de 24 horas, 7 dias por semana, que é diferente de um outro atendimento que não seja UTI ou que não seja Covid, onde você tem um plantão no hospital, um médico só de plantão, a equipe reduzida para você fazer o monitoramento de pacientes com outros tipos de doença. Outra é de Covid, é uma equipe específica de um trabalho muito intenso durante 7 dias por semana, 24 horas por dia. Então, o grande limitador, não só na Bahia, mas no Brasil inteiro, é formar equipes. O segundo limitador é ter estrutura compatível com o funcionamento de UTI. Aí eu me refiro às instalações, inclusive que vai desde a estrutura elétrica do prédio, que dê suporte, tenha duplicidade para garantir, em falta de energia, você ter suporte para manter a energização, ter reservatório grande de oxigênio, porque você não pode abrir um UTI com cilindros de oxigênio, o que tem na maioria dos municípios. Então, e ter, os equipamentos é a parte, vamos dizer assim, necessária, mas essa é a parte mais fácil de suprir. Então, nós temos aberto vaga em várias cidades da Bahia. Santo Antônio de Jesus tem vaga. Nós abrimos vaga nessas 2 semanas aí em Porto Seguro, abrimos em Ilhéus, abrimos em Itabuna, abrimos em Caetité, abrimos em Brumado. Vamos abrir, no máximo em 15 dias, 20 leitos lá em Bom Jesus da Lapa. Abrimos mais leitos em Barreiras, abrimos leitos mais em Bonfim, em Juazeiro, Paulo Afonso, e em várias cidades. Então, aonde nos oferece condições de infraestrutura, aprovamos a semana abrir 10 leitos lá em Campo Formoso, onde tem uma estrutura compatível e com a segurança necessária para os pacientes que precisam de UTI. Segurança, eu me refiro a abastecimento de oxigênio, principalmente, de ar comprimido, dos gases em geral, infraestrutura elétrica e infraestrutura física, além de pessoal disponível. Então, tendo isso, eu tenho repetido várias vezes, quem tiver condições de abrir um UTI, o Estado contrata, seja municipal, seja privado, seja de fundação. Aquele que tiver condições de oferecer o leito de UTI com as seguranças e as condições mínimas que a vigilância sanitária exige, nós contratamos. Assim temos feito. Governador, em relação, o senhor falou aí sobre oxigênio, e essa semana eu acompanhei uma fala sua que os hospitais estaduais, né, não terá esse problema de falta de oxigênio, que a gente viu, esse problema que foi um drama lá no Amazonas, a gente viu, acompanhou isso de perto, foi um drama para o Brasil inteiro, inclusive o próprio governo aqui, o senhor também ajudou. E nos municípios, a gente já teve queixas de alguns municípios dizendo da possibilidade de falta de oxigênio, como, por exemplo, o município de Cipó, essa região aqui de Valente, que já colocou que pode ter esse problema de falta de oxigênio em hospitais municipais. O governo do estado também vai dar esse suporte para os municípios, governador? Olha, o governo do estado ele não tem oxigênio. Normalmente quem tem oxigênio... Como é que funciona o oxigênio? Você tem 3 indústrias na Bahia, grosso modo, que produzem oxigênio industrial. E, normalmente, a maioria dos municípios tem aqueles hospitais de baixa complexidade em que eles operam com cilindros, alguns com 5 cilindros, outros com 10 cilindros, com 15 cilindros. Como o perfil de paciente internado nesses hospitais tem um consumo muito baixo de oxigênio, eles levavam 1 semana para precisar encher os cilindros. Alguns levavam 15 dias, outros de mês em mês enchiam. Então, nunca tiveram problema de suprir essa demanda. E mesmo a parte de logística, alguns viajam 200 quilômetros para chegar num ponto de encher, que enche os seus reservatórios. Mas com pacientes de Covid, mesmo que não tenha leito de UTI, o paciente clínico ele demanda muito mais oxigênio. Por isso, o consumo é maior e já torna mais complicada essa operação com cilindro, porque 10 cilindros não são suficientes, 15 não são suficientes.
para você poder manter os pacientes, você precisa de um volume de 30, 40, 60 cilindros para ter, a depender do número de pacientes que você tem, esses pacientes. Então, isso causou um problema logístico de abastecimento para vários municípios. O que nós estamos buscando e é evidente, tem um problema de fornecimento, na medida que mesmo os hospitais estaduais estão demandando mais oxigênio, muito mais oxigênio, não há qualquer risco de falta de abastecimento nos hospitais estaduais, até porque nos hospitais estaduais nós temos aqueles tanques grandes, todo mundo que, se for aí no Clésto, em feira, vai ver aquele tanque enorme, branco, aquilo é um reservatório de oxigênio e tem volume suficiente que dá garantia para vários dias ou várias semanas. Então, não tem um risco. Mas criou um problema de logística. O que é que nós estávamos, e a gente está definindo aí entre hoje e amanhã, o Estado fazer aquisição, o que a gente chama aqui de usina de oxigênio, ou seja, são pequenos geradores de oxigênio, que não são, evidente, comparáveis a White Martins, a Airlift, que fabrica grandes quantidades, mas é uma produção, por exemplo, pequena, de 27 metros cúbicos, mas é suficiente para encher, por exemplo, 60 cilindros por dia e para abastecer um hospital de médio porte. Então, nós estamos cotando, fazendo cotação para, eventualmente, adquirir aí 4 ou 5 usinas dessas para botar em pontos estratégicos do Estado para ajudar os municípios a encherem seus cilindros e, assim, diminuir esse risco de falta de abastecimento ou o problema da escassez de cilindro, porque não tem cilindro no mercado para vender e, portanto, se o município está a 100 quilômetros, a 200 quilômetros de um lugar que abastece, 200 quilômetros para ir e voltar são 4 horas, então ele precisa manter os pacientes nos cilindros reserva enquanto ele está enchendo o outro. Então, você precisa já de um volume maior de cilindros até para fazer essa logística. Mas nós estamos buscando fazer aquisição emergencial dessas usinas para botar em alguns pontos estratégicos do Estado e, portanto, encurtando distâncias para que os municípios possam encher nessas usinas os seus cilindros. Com o governador aqui do nosso estado da Bahia, o governador Rui Costa, falando aqui para a Feira de Santana, aqui na Princesa FM, programa Altos Papos, com a retransmissão da Rádio Sociedade News, que está linkada com a gente, Rádio Interativa lá de Itabuna, Rádio Vale FM de Amargosa, Rádio Costa Sul da cidade de Canavieiras, Rádio São Gonçalo AM de São Gonçalo dos Campos, Rádio Caraíbas de Senhor do Bonfim, Rádio Andaiá FM de Santo Antônio de Jesus. E agora, governador, a gente vai pegar o colega Wadson Santos, lá da Rádio Interativa Itabuna, também tem uma pergunta para o senhor. Pergunta do colega Wadson Santos, da Rádio Itabuna. Então, enquanto o colega Wadson aí não vem com a sua pergunta aí da cidade de Itabuna, a gente traz mais uma pergunta aqui ao governador relacionada aqui a todo o estado, né, governador? A gente tem visto aí que o senhor tem tomado medidas de incentivo às micro e pequenas empresas, inclusive com uma linha de financiamento, também o ICMS, o senhor colocou alterações aí para ajudar nesse momento. Fala um pouquinho sobre essas linhas aí que o senhor tem colocado para ajudar nesse momento que a gente vive de pandemia, governador. Olha, nós abrimos essa semana anúncio de várias ajudas. A primeira foi para a educação. Nós criamos 3 tipos de apoio para os jovens, reforçar o retorno à escola. O primeiro são os monitores escolares, aqueles alunos que tiraram nota acima de 8 em português e matemática, que eles vão receber uma bolsa de R$100 por mês durante todos os meses do ano, até dezembro, para eles reforçarem o aprendizado na sua turma. São 26 turmas na Bahia e, portanto, nós teremos 2 alunos por turma, o que dá 52 mil alunos recebendo R$100 até o final do ano. A segunda ajuda é o valor do Vale Alimentação em 3 parcelas para todos os alunos da rede, são 750 mil alunos. E a terceira ajuda para a educação é um
dar um valor de R$ 150 a cada família que se enquadrar dentro do perfil de pessoas pobres ou extremamente pobres. Nós estimamos que esse benefício alcançará 260 mil famílias que estão classificadas como pobres ou extremamente pobres e que têm filhos matriculados na rede estadual. O outro benefício que nós anunciamos é o que você se referiu do ICMS. Esse é exclusivo para os municípios onde nós fechamos a atividade durante a semana de dias úteis, ou seja, de segunda a sexta. Aí eu falo especificamente de 4 regiões onde houve esse fechamento. Me refiro à região metropolitana de Salvador, a região de Guanambi, a região de Juazeiro e a região de Senhor do Bonfim. E, eventualmente, outras regiões que, por acaso, fecharem ao longo desse período. Então, esses empresários vão poder adiar o recolhimento do ICMS de março e abril para pagar no segundo semestre, parcelado em 3 vezes, setembro, outubro e novembro. Lembrando, repetindo, é exclusivo para as cidades que tiveram fechamento entre segunda e sexta, e também é exclusivo para quem tem sua atividade comercial fechada. Aquelas atividades comerciais que não fecharam, exemplo de supermercado, de farmácia, de posto de gasolina, esses não têm direito ao benefício porque funcionaram normalmente. Então, isso será feito. Nós abrimos uma linha de crédito também para pequeno e microempresário no valor de R$100 milhões via o Desembahia, para que os pequenos e microempresários possam tomar empréstimo e passar e ajudar a atravessar esse momento de dificuldade. E a outra ajuda é o pagamento em 3 parcelas da conta de água que nós pagaremos. Então, enviamos o projeto para a Assembleia, assim que a Assembleia aprovar, passa a valer, e as contas vencidas, 3 contas vencidas a partir da aprovação da Assembleia, essas serão assumidas pelo governo do Estado para as pessoas que estão no cadastro social e tiverem consumo até o teto de 25 metros cúbicos por mês, exatamente como nós fizemos o ano passado. O investimento de quanto, governador, o governo do Estado está colocando em todas essas ações? Olha, no conjunto dessas ações, em torno de R$600 milhões é o investimento do governo do Estado, no conjunto dessas ações que eu anunciei. Falando em investimentos, durante essa semana, o novo ministro do governo do presidente Jair Bolsonaro, o baiano João Roma, ele fez algumas críticas ao governo do estado da Bahia, especialmente ao senhor, falando de que os investimentos que o governo tem feito na compra de vacina, que são investimentos do governo federal. Esses investimentos são do estado, são do governo federal, governador Rui Costa? Olha, eu não vou responder ao ministro, eu não sei se ele em qual ministério ele está. O ministro, ele devia responder por que o presidente disse que só quem queria vacina procura na casa da mãe. Eu não fui na casa da minha mãe, até porque minha mãe não está viva, minha mãe está morando lá no céu, eu até rezo a Deus todos os dias, mas eu não fui na casa da minha mãe, eu fui na Rússia comprar vacina. Então, infelizmente, a mediocridade dos assessores do presidente é visível, então eles falam besteira individualmente e falam besteira coletivamente também. Então, eu não quero me dar o trabalho, eu tenho muita coisa para fazer, muito trabalho a fazer. Se os assessores não têm o que fazer, pelo visto esse ministro também, deputado, hoje assumindo ministro, tem pouca coisa para fazer, eu, ao contrário, tenho muita coisa para fazer, muito trabalho a fazer, começo a trabalhar cedo aqui, vou até tarde da noite, inclusive esclarecendo na imprensa as dúvidas, os questionamentos da população. Eu não tenho tempo a perder com gente desqualificada e desinformada desse jeito. Sendo com o governador da Bahia, Rui Costa, essa transmissão pelas redes sociais do governador, também pelas nossas redes sociais, Altos Papos Oficial, lá no Instagram. A gente vai agora a Itabuna, né? Rádio Interativa FM, colega o Adson Santos, tem uma pergunta aí para o governador lá de Itabuna. Boa noite, aqui é o Adson Santos, da Rádio Interativa, do programa Interativa Agora, da cidade de Itabuna.
E a nossa pergunta é em relação às medidas restritivas que temos no final de semana aqui na nossa região, que foi imposto aí pelo governo do estado. Há uma comprovação de diminuição de casos, de contenção de casos, após essa medida ter sido tomada pelo governador Rui Costa? Sim, há uma comprovação nítida. Aliás, não só na Bahia, há uma comprovação mundial. É importante que a gente se paute, primeiro pela ciência, pela medicina e pela experiência dos outros países. Países, e eu quero deixar claro isso, para que a população não tenha dúvida, países com alto desenvolvimento tecnológico, científico, com vultosos investimentos na ciência, buscaram N alternativas para como lidar e combater o vírus. Todos esses países têm unanimidade, unanimidade. A forma número 1 de combater a doença é vacina, vacina e vacina. A forma número 2 de combater a doença é distanciamento social e uso de máscara. Todos os países do mundo que combateram a doença, que conseguiram o melhor resultado com a doença, eles resolveram ter tolerância zero com o vírus. Então, qual é a grande diferença dos países asiáticos que pouco sofreram na economia, poucos dias ficaram com o seu comércio fechado, para nós, hoje, o Brasil, que é o pior exemplo do mundo? Qual é a grande diferença? Sabe qual é a diferença? Porque eles estabeleceram a política zero, de tolerância zero com o vírus, ou seja, eu não quero o vírus em minha casa, não vou aceitar vírus em minha casa. É como alguém que diz assim, eu não aceito barata dentro de casa. Então, eu não vou aceitar nenhuma barata. Se aparecer, eu vou detetizar, vou dar um jeito, não vai ter barata em minha casa. Quem decide conviver com a barata, não vai ter só uma barata, vão ter milhares de baratas dentro de casa. O vírus é a mesma coisa. Nós não só resolvemos conviver com o vírus, como resolvemos chamar o vírus para tomar café da manhã, almoçar, jantar. Então, é por isso que o Brasil tem essa tragédia. Porque alguns, inexplicavelmente, eu confesso que eu fico perplexo. Eu disse numa entrevista essa semana que esse grupo do presidente não tem seguidores políticos. Na minha opinião, são seguidores de uma seita. Porque quem acredita que a Terra é plana só pode ser seguidor de uma seita. Quem acredita que um remédio para verme vai curar ou vai prevenir a contaminação por vírus só pode ser militante de uma seita. Porque o mundo inteiro, os cientistas do mundo inteiro, os médicos do mundo inteiro estão dizendo que isso não serve. Ao contrário, tem gente com problema de fígado, problema de saúde por excesso desses medicamentos, porque tem gente acreditando. Então, me incomoda muito, me causa profunda indignação ver gente morrendo. Essa semana morreu um vigilante, coitado, voltando da farmácia com um saquinho da farmácia, e tinha lá dentro do saquinho essas porcarias que o presidente recomenda, ivermectina, cloroquina, essas porcarias, e a família depois foi indagada por que ele não procurou assistência à saúde, uma UPA. Não, ele acreditava no presidente, acreditava que esses remédios... E morreu no meio da rua, voltando à farmácia. Tem muita gente morrendo em casa, e você, depois a vigilância sanitária, vão perguntar o que foi que aconteceu. Não, ele acreditava no presidente e achava que isso é uma gripezinha, que remédio caseiro ia curar, que aquele remédio de verme ia curar. Então, é um crime o que está se fazendo com a população, iludindo, enganando a população. Muitas pessoas estão morrendo sem necessidade, porque estão caindo nesse conto do vigário, nessa enrolação de que tem alternativa. Não tem, o mundo inteiro os Estados Unidos, a China, a Índia, a Alemanha, a Inglaterra, a França, a Itália... Só se o mundo todo estiver errado e esses seguidores da seita estiverem certos. Então, não tem outro jeito. O resultado aqui, só para quem tem dúvida, antes das medidas que nós adotamos, nós crescemos 10 mil casos em apenas uma semana. Pulamos para 500 pessoas na fila da regulação. Pois bem, a taxa de positividade dos exames foi a 60%, ou seja, de cada 10 pessoas que fizeram o teste do LACEN, 6 davam positivo. Então, isso é uma taxa altíssima.
Depois das medidas, governador, qual é o índice hoje? O índice hoje é o seguinte, nós caímos a contaminação de 22 mil para 17 mil já. A taxa de positividade do exame caiu de 6 para 4 e nós caímos a fila de espera de UTI de 500 para 300 no dia de hoje. Para ser mais preciso, 338. Então, são três objetivos claros, números transparentes, que são publicados isso, de 3 indicadores que as medidas estão dando resultado. Caiu o número de casos ativos, caiu a fila de espera e caiu a taxa de produtividade, de positividade. Então, é claro, porque o vírus, gente, não é uma doença individual, não é como o câncer, que é uma doença individual. O câncer você não transmite, a princípio, a ciência, você não transmite de uma pessoa para outra, é uma doença individual. O vírus, uma pandemia de vírus, é uma doença coletiva, que quanto maior a interação social, quanto maior o contato social, mais rápido o vírus se transmite. Tem filme, inclusive, que passa nos canais aí pagos, que tem filme falando disso, de pandemia aí, tem 2 ou 3 filmes já feitos aí, que dão um bom exemplo de como a velocidade que se transmite um vírus e uma pandemia. É uma velocidade extraordinária e rapidamente chega em todos os lugares do mundo. Rui Costa, aqui para a Feira de Santana, Rádio Princesa FM, programa Altos Papos, no pool de emissoras que estão linkadas com a gente. Falando de Feira de Santana agora, governador, Feira de Santana que desde o início dessas medidas restritivas, né, há pouco mais de 3, 4 semanas atrás, Feira de Santana tinha entrado 100% nas medidas restritivas que o governo do estado, que o senhor tinha colocado para diversas cidades do interior, inclusive Feira. Feira ultimamente tem ficado só no toque de recolher, mantido o decreto do estado, mas durante a semana, por exemplo, o comércio tem funcionado. Como é que o senhor tem acompanhado os números de Feira de Santana aí em relação aos números do Covid, governador? Olha, acompanho com muita preocupação. Feira e as outras maiores cidades da Bahia, elas têm carregado um número elevado de contaminados. Eu diria a cidade de médio ou de grande porte que está com o número mais baixo são as cidades do oeste da Bahia. Essas têm mantido nas últimas semanas índices mais baixos de contaminação. Mas, exceto a região oeste, todas as grandes e médias cidades da Bahia estão com números muito altos de contaminação e, por isso, inclusive, nós estávamos aí há 2 semanas com a região de Guanambi fechada. Decidimos ontem fechar por 1 semana a região de Juazeiro e de Senhor do Bonfim. Então, os números são preocupantes, porque é importante que a população compreenda isso. Leito clínico e leito de UTI não barra o crescimento da doença. Você trata quem está doente, mas a contaminação do vírus, se você não barrar o contato social, se as pessoas não usarem máscara, o vírus vai se proliferar a uma velocidade insuportável. E você vai abrindo o leito e vai enchendo os leitos no mesmo dia que você abre. Então, amanhã mesmo nós vamos abrir mais 280 leitos no novo Hospital Metropolitano aqui em Lauro de Freitas. 280 leitos. E vai encher nesse final de semana. Abril, enche na mesma hora. Então, isso demonstra que o vírus está circulando com a força grande e nós precisamos barrar o crescimento desse vírus. Vamos a mais 2 perguntas. A gente já está chegando ao fim desse bate-papo com o governador Rui Costa. A gente vai à pergunta do colega da Rádio Caraíba FM, que vai estar agora trazendo a sua pergunta aqui para o governador Rui Costa. A gente vai trazer agora a pergunta lá da cidade de Senhor do Bonfim. Ivan Silva traz a pergunta para o governador Rui Costa. Boa noite, amigos da Rede de Rádio Comunicação. Boa noite, governador Rui Costa. Ivan Silva, Rádio Caraíba de Senhor do Bonfim. Governador, recentemente o senhor esteve conversando, mesmo que de forma virtual, com o prefeito aqui de Senhor do Bonfim, Laércio Júnior. E nesta conversa, Senhor do Bonfim ganhou mais alguns leitos de UTI. Sabemos que o município tem
contrato de 10 leitos Covid com o Estado, que paga mensalmente R$336 mil. Só que os servidores que trabalham na UTI Covid do Hospital Dom Antônio Monteiro estão trabalhando de forma insatisfeita, porque estão há quase 3 meses sem receberem os seus salários. Então, eu gostaria nesta oportunidade de saber do governador Rui Costa. O Estado tem passado de forma frequente esse valor de 339 mil para o município, ou tem havido algum atraso? Muito obrigado, em nome dos servidores a gente agradece. Olha, eu não tenho conhecimento da gestão dos leitos aí, é um hospital municipal, nós temos contrato, lá são 20 leitos de UTI, nós inauguramos o ano passado esses leitos de UTI, 10 adulto e 10 deveria ser para neonatal, ou seja, infantil. Em função da pandemia, foram abertos 10 leitos de adulto, que ao mesmo tempo foram transformados em leito Covid, e em seguida recentemente o prefeito pediu autorização para os 10 leitos que não tinham sido abertos de neonatal, transformar em leitos de UTI também, ou seja, ficar com 20 leitos. O valor que nós pagamos por esses leitos de UTI é o valor de R$ 1.600 por leito dia. Ou seja, a cada 10 leitos de UTI é R$ 16 mil por dia. Então, esse valor é o mesmo que o Ministério paga, e até onde eu sei, o valor está em dias, embora o Ministério não estivesse pagando, e nós ingressamos com uma ação judicial e conseguimos êxito na ação para que o Ministério fizesse o pagamento desses leitos habilitados e funcionando no estado da Bahia, e conseguimos decisão favorável. Mas eu já anotei aqui, vou verificar, até onde eu sei, não tem qualquer atraso, ao contrário, eu ontem, inclusive, falei com o secretário da Fazenda para checar se estava tudo pago em dias, ele me disse que sim, mas já que você está levantando a informação, eu vou checar com o secretário da Saúde, ver se tem algum problema aí nesse repasse ou no pagamento dos funcionários. Mas, a princípio, creio que não tenha problema, e o valor que nós pagamos é esse valor. A cada 10 leitos é o valor de 16 mil por cada 10 leitos. A gente agora vai pegar, governador, a última pergunta é do colega Eduardo Gordiano, ele que é da cidade de Amargosa, da rádio Vale FM, que também tem uma pergunta aí para o governador Rui Costa nesse bate-papo aqui para a Feira de Santana, nesse pool de emissoras. Boa noite, governador Rui Costa. Boa noite, querido Valdeir Uchoa. Boa noite a todos os membros dessa cadeia de rádio que está nos acompanhando aqui. Eduardo Gordiano, da rádio Vale FM, da cidade de Amargosa. Governador, primeiro eu queria agradecer o espaço que o senhor dá para nós do interior aqui. Eu acho muito importante essa comunicação direta. E a minha pergunta não vai no sentido da Covid, que eu sei que é o grande tema geral de todo o estado, mas numa demanda antiga da região aqui, que é a estrada que liga Amargosa a Brejões. Ontem a gente deu a notícia que o governo do estado está conseguindo um empréstimo de 1,5 bilhões de reais para investimento em infraestrutura. Está dentro do radar desses investimentos a pavimentação da estrada Amargosa a Brejões? Muito obrigado, governador. Olha, dado a escassez de recursos, nós temos priorizado as estradas existentes no estado da Bahia, as estradas que estão asfaltadas, que já eram asfaltadas, para dar qualidade e manutenção nessas estradas e, eventualmente, novas estradas, dependendo do fluxo de tráfego. Então, a prioridade sempre é fazer aquelas estradas ter um volume de tráfego maior do que outras. Se a gente tivesse recurso para fazer tudo, era ótimo, mas não temos, então nós temos que escolher. E a escolha sempre é, primeiro, consertar e pavimentar as estradas existentes. As novas é dar prioridade àquelas que têm um volume de tráfego maior. Essa de Brejões até Amargosa é uma estrada sempre muito demandada, mas que os estudos técnicos não apontam um volume grande de tráfego, mas ela está no radar, sim. Eu só não posso aqui afirmar
cronograma, porque nós vamos, uma vez aprovado o empréstimo, nós vamos agora buscar a assinatura do empréstimo e só depois fazer a lista e a escolha das estradas. Aí nós vamos ter que olhar tecnicamente quais as estradas têm mais movimento, porque é evidente, para beneficiar o maior número de baianos e baianas, nós temos que escolher aquelas estradas que têm maior movimento, é evidente. Estradas que passam poucos carros, você beneficia menos pessoas. Então, obviamente, na hora de escolher, você vai escolher as estradas que têm sempre o maior movimento de carros para alcançar o maior número de pessoas. Governador, quero agradecer a sua atenção, a toda a equipe do senhor, a sua atenção para a Feira de Santana, aqui para a Rádio Princesa FM, para o nosso programa Altos Papos, para as rádios que estão conosco, a Rádio Sociedade News, a Rádio Interativa FM, Rádio Vale FM, Rádio Andaiá FM de Santo Antônio de Jesus, Rádio Caraíba, lá de Senhor do Bonfim, a Rádio São Gonçalo AM de São Gonçalo dos Campos e a Costa Sul FM de Canavieiras. Em nome desse pool de emissoras, nessa retransmissão aqui da Princesa FM, eu quero agradecer a sua atenção e lhe desejar aí muita saúde e sabedoria nesse momento que a gente vive de pandemia, o senhor à frente aí do Estado e buscando resolver da melhor maneira possível, né, todo esse momento complicado que a gente vive. O que eu tenho a lhe desejar é muita saúde e sabedoria, governador, para a gente passar por esse momento. Eu que agradeço a oportunidade e eu acho que a primeira vez que a gente dá entrevista nesse horário para a Feira de Santana, normalmente é de manhã, e eu estou recebendo mensagem aqui no celular, de vez em quando eu baixo a cabeça para olhar, e o pessoal da comunicação nossa mandando que teve uma excelente audiência aí, então é um horário novo, e que normalmente era de manhã, sempre que a gente falava, mas já abre uma oportunidade aqui, uma janela de grande audiência para a gente se falar. E aproveitando essa audiência, eu quero pedir a você, que mora em Feira, mora em São Gonçalo, em qualquer das cidades que está nos ouvindo, por favor, em nome da saúde da sua família, do seu filho, do seu pai, de sua mãe, dos seus amigos, em nome da fé em Deus, independente da religião que você é, se você é católico, evangélico, espírita, qualquer religião, em nome dessa fé que você carrega na alma, no coração, por favor, vamos cuidar da sua saúde e da saúde do próximo. Saiu na rua, use a máscara, não tire a máscara em hipótese nenhuma, nem para falar, ou principalmente quando você for falar. Eu vejo muitas vezes o pessoal usando a máscara e quando vai falar, baixa a máscara para falar, tentando ser ouvido melhor, a pessoa baixa a máscara. O momento mais importante que você tem para usar máscara é no momento que você vai falar. Porque no momento que você está falando, você está expelindo, você não enxerga, mas saem milhares de partículas da sua boca, e aquelas partículas, se você estiver contaminado, você vai estar contaminando as pessoas que estão próximas a você ou os locais físicos próximos a você. Então, por favor, use a máscara, não tire em hipótese nenhuma quando estiver na rua e mantenha sempre que possível o distanciamento social. Evite, mesmo que você seja jovem, nesse momento se aglomerar em boteco, em bar, seja qual for a atividade, em nome, mesmo que você se considere o super-homem, muito forte, muito atleta, pense em sua família, pense nos seus amigos e vamos ajudar o próximo. A gente está passando por um momento difícil, é o momento mais difícil em toda a pandemia. Ontem nós tivemos 150 óbitos aqui na Bahia. Eu acho um número absurdo. O Rio Grande do Sul ontem teve 502 óbitos. O Rio Grande do Sul tem 11 milhões de habitantes, a Bahia tem 15. São Paulo teve quase 700. Nós estamos tendo mais de 3 mil óbitos todos os dias. Então, nós vamos passar esse momento difícil, mas precisamos da sua ajuda. Você que está nos vendo, nos ouvindo, por favor, colabore, use máscara. Sábado e domingo, fique em casa, sente com seu filho, vá assistir um filme na televisão, assistir um jogo, jogar um baralho com sua família, vá ler um livro para seu filho, vá fazer o dever de casa, o exercício de matemática, ler um livro, contar uma historinha para o seu filho, seu neto. Então, vamos interagir mais com a família nesse período e logo, logo a gente volta a interagir com a sociedade, a fazer festa, a ir para a rua. Falta pouco, a gente está acelerando a vacinação e renovando aqui meu pedido para as equipes de saúde, para as prefeituras, que a gente não pare a vacinação nem no sábado nem no domingo. Vamos vacinar todos os dias, sábado, domingo, feriado, se puder vacinar durante a noite na casa das pessoas. Quanto mais rápido a gente vacinar, menos paciente a gente vai ter nos hospitais.
Então, mesmo os lotes de vacina sendo pequenos, o ganho que a gente pode dar é vacinar rápido. Ou seja, até porque estamos recebendo poucas, temos que vacinar logo tudo que a gente recebe. Então, já estamos aí vacinando gente abaixo de 75 anos, então os prefeitos aí, vamos montar o cronograma acima de 70 anos, começar a vacinar, ganhar velocidade na vacinação, que a cada 100 pessoas vacinadas é menos gente correndo o risco de ter necessidade de hospital, de UTI, e, portanto, mais rápido a gente vai voltar à normalidade. Que Deus nos abençoe, bom final de semana e muito obrigado. Obrigado ao governador Rui Costa. Nesse bate-papo especial, a gente já vai fechando o programa hoje aqui. Agradecer ao governador, agradecer a todos os colegas, a todas as emissoras. Um abraço para o Frei Jorge Rocha, dando todo o suporte para a gente, inclusive com as demais emissoras da RRC participando desse pool também conosco, com a Rádio Caraíba, com a Rádio Interativa também conosco e a Rádio Sociedade News. Agradecer a IBR aí ao seu Fernando, ao Dilson Barbosa, com a Andaiá FM, com a Vale FM, com a Costa Sul FM, meu amigo Ronaldo e toda a equipe da Rádio São Gonçalo AM também, que esteve nesse pool de emissoras. E a gente desfaz o pool de emissoras e agradece a todos que acompanharam. A gente volta na próxima segunda-feira com mais um programa Altos Papos. As informações continuam no nosso site altospapos.com.br, nas nossas redes sociais, lá no Instagram, @AltosPaposOficial, também no Twitter e no Spotify também. Essa matéria com o governador já vai estar disponível na nossa seção de podcast que você encontra no Spotify. A todos vocês, muito obrigado, abraço para toda a equipe, João, Joana, Vitória, Sérgio de Sales, Paulo, que está aqui com a gente dando todo o suporte, Danilo, dando todo o suporte aqui na parte técnica, e o meu amigo Rogério Magalhães. Forte abraço, bom final de semana, fique em casa, use a máscara, se cuide. A gente volta segunda. Muito grande, porque não só é mais um ganho de cidadania para esses brasileiros,